Fundos para aposentadoria, por exemplo. Citaria principalmente logística e dificilmente a gente vai ter algum dia o fim dos imóveis de logística, pensando assim nesse longuíssimo prazo. Renda urbana, assim, é pouquíssimo falado, mas pra mim eu acho que tá com certeza no meu top 3. Fundos para aposentadoria, por exemplo. Cada um tem o seu, né? Eu vou velhinha aí, espero que vá, né? Velhinha com os meus, André também. Quais vocês gostam? Tipo, três que eu gosto e vou ficar até velhinho, assim. Eu gosto muito pensando assim nesse longuíssimo prazo, tijolo, porque tem a questão que a gente sabe que ele vai valorizar a cota, acompanhando a inflação, pelo menos no longo prazo, no caso de um bom fundo, e com esses dividendos mensais dentro de imposto de renda, pelo menos enquanto existe a isenção, né? Espero que continue por muitos e muitos anos, né? Mas no Brasil a gente nunca sabe, mas acredito que vai continuar isento, pelo menos não vejo nada que altere esse cenário por agora. Mas eu gosto muito de tijolo por conta desses fatores. Citaria principalmente logística, que dificilmente a gente vai ter algum dia o fim dos imóveis de logística. As empresas precisam daqueles espaços para armazenar os seus produtos, com o crescimento do e-commerce, que já cresceu muito e ainda tem muito espaço para crescer no Brasil. Esses galpões vão ser cada vez mais demandados, então fundos de logística eu acho bem legais. BTLG11, por É próximo ali, exemplo. um raio próximo também de Raio São próximo Paulo. de grandes empresas, de grandes centros urbanos, né? Então, o BTLG11 é um que eu gosto muito, inclusive a minha maior posição na minha carteira de FIIs hoje. Shoppings, acho legal também, não acho que vão acabar os shoppings, mas acho que tem um risco um pouco maior que logística, Tem, com porque certeza. umas mudanças da sociedade. De repente, as pessoas podem parar de gostar de ir tanto em shopping, faz mais compra online. Pode ser que a gente tenha num futuro, assim, médio, longo prazo, uma mudança de perfil. E juros altos também batem muito no Juros fundo altos imobiliário de batem shopping. muito. Pelo consumo que cai também, né? Fica exposto a riscos do tipo pandemia, né? Shoppings ficaram fechados. Então tem mais E risco os do juros que... altos têm alavancagem também, né? É, também. Por exemplo, o XPML11 comprou vários shoppings, pô, todos de muita qualidade, Sim. mas comprou numa época de taxa de juros Exato, altas, Alto, né? e alavancou. Pode trazer um pouquinho mais de risco ali, alguns soluços, mas é tudo dentro do esperado. Só que os juros altos sempre atrapalham uma compra, né? Sim. Então, assim, aí eu gosto muito de logística, com esse foco de longo prazo. Acho que logística é mais seguro, né, Ale? E eu gosto muito de Logística é renda tranquilo. urbana também. Os que O alugam HGRU. imóveis para comércios em geral, né? Supermercados, alguns hospitais, escolas, centros de ensino, que são coisas que nunca vão acabar também, né? Claro, tem oscilações econômicas e tudo, mas é uma categoria de fundo imobiliário que às vezes o investidor mais iniciante não olha tanto, porque ele fica, é logística, é shopping, é escritório, né? E aí você fala do HGRU, não? HGRU, tem o TRXF11. Ah, eu acho ótimo o TRXF. E o Gare. O Gare 11 é outro exemplo. O Gare até tem alguns de logística, tem Tem alguns metade. imóveis logísticos também, mas Vocês ele... gostam do Gari? Eu gosto, eu tenho na minha carteira e paga bem. Paga bem. Dividendos Não, muito bons. Concordo com a Lê aqui. Renda urbana, assim, é pouquíssimo falado, mas pra mim eu acho que tá com certeza no meu top 3. Cara, pagando Renda 12, urbana. 12% em média, né? Você pegar aí Excelente. TRXF11 Uhum. pagando 12, HGRU pagando 11, E aí- o Gari pagando bem. A gente... Tijolo esse- pagando esses- isso? Tijolo. E tem a segurança de serem imóveis muito bem localizados. Então, ainda que aquela rede de supermercado que alugava alguns imóveis faliu. Pode acontecer? Pode. Só que aí o fundo, ele vai ter várias opções. Ou alugar para um outro comércio, pela localização estratégica que esses imóveis Costuma alugar têm, rápido. vai ser alugado rápido. Ou vender e embolsar o lucro com a valorização do imóvel, porque são imóveis que são muito bem escolhidos, né, quando a gestora é boa, é claro, e acabam se valorizando muito por Sim. estar em grandes centros urbanos e em boas localizações. Então, o fundo imobiliário não vai perder, né? E você, como exemplo. investidor, não vai perder. Tem um exemplo desse ponto que você traz, que tem um fundo imobiliário que é o RBVA. Ele antigamente tinha muita agência bancária. E aí as agências bancárias começaram a diminuir, do Bradesco, do Banco do Brasil. E aí, mas todas essas agências, o que elas são? Bem localizadas. E uns espaços gigantes, E né? espaços bons, em grandes avenidas, em grandes centros.
Aí o que, que o RBVA começou a fazer? Cara, vamos transformar um pouco essa ideia aqui de agência bancária em quase uma renda urbana. Cara, começou a vender ali para um pão de açúcar, para uma loja de departamento, porque é bem localizado. No fundo é isso. Então, eu acho que o ponto de renda urbana, de fundo de renda urbana, é localização. Total. Cara, localização, localização é localização. E diversificação, porque Lajes como também, tudo, né? costumam ser uma quantidade grande de imóveis, né, diferente de fundos de logística ou de shoppings que é difícil você ter uma diversificação tão grande E de mercado imóveis. também para comprar, vender. A renda urbana é mais fácil porque são imóveis menores, de menor valor, então você consegue diversificar mais também. Então também tem essa segurança da diversificação. Se você pega, por exemplo, trazendo até um pouquinho para os REITs, né, que são os fundos imobiliários dos Estados Unidos, a gente pega lá grandes REITs americanos que tem, assim, 5.000 imóveis na composição, uma coisa assim, totalmente, né, fora do nosso parâmetro aqui do Brasil, né? Aqui a gente pega um fundo imobiliário que tem 20, 30 imóveis, a gente já fala, nossa, é super diversificado. Nos Estados Unidos, você pega lá grandes REITs que tem 3.000 imóveis, 4.000, 5.000. Tem REITs que tem imóveis nos Estados Unidos e na Europa. Então E é um no mercado Brasil muito também. legal de olhar também. Se você pegar o fundo de logística lá, tem imóvel aqui na Castelo Branco. E só o galpão aqui já seria, sei lá, já tem um valor patrimonial maior que um HGLG, sabe? Mas tá tendo esse movimento de consolidação aqui no Brasil também, que eu acho muito positivo. As gestoras estão indo às compras. A Pátria acabou de fazer mais uma compra, né? A Pátria, ela fez a compra primeiro da VBI, depois da Credit Suisse, e agora, se eu não me engano, foi da Genial. Eles acrescentaram o HSML, por exemplo. Então, a Pátria já está se tornando uma das maiores gestoras do país. É um movimento de consolidação. Por quê? Por que que eu acho isso bom? Porque, assim, poxa, você tem uma diversificação de imóveis ali, dentro de um fundo. De repente, se você tiver problema em um, como você falou, num REIT, pô, se tiver problema num imóvel, mas tem mais 5.000 imóveis naquele fundo, você dilui possivelmente risco. problemas, né? E beleza, você pode também não ter um altíssimo potencial de supervalorização, mas fica mais constante, mais previsível. Então, esse movimento de consolidação do mercado eu acho muito bom, porque eu acho que quando a gente pensa na fatia de fundos imobiliários, a gente quer previsibilidade, a gente quer tranquilidade. Quer a gente renda, não né, quer- cara? A gente quer A gente não quer renda. crescimento. Exato. A gente quer uma boa rentabilidade por mês que vai ou você vai reinvestir, ou lá na frente você vai se aposentar sabendo que você tem aquela grana garantida por É. mês. Te dá uma segurança, né? Até Pra como- você tomar atitudes dos seus projetos de vida.